Amém, irmãos? Estamos na terceira semana, na quarta-feira, e a leitura bíblica de hoje é Gênesis 12:1, que diz: Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. E o título da mensagem é Chamado para engajar-se no exército de Deus. Bom, nessa mensagem tem falado um pouco sobre o início da história, né? A genealogia de Abraão. E tem falado sobre o livro de Gênesis. E sobre toda a genealogia de Abraão, né? Ele foi falado de cada um, só que nesse versículo, que é em Gênesis 11, ele enfatiza que a sua esposa, a esposa de Abraão, ela era uma mulher estéril que não podia ter filhos, né? E ao relatar, né, ao enfatizar isso, né, só mostra que, unanimamente falando, né, havia um grande obstáculo sobre o cumprimento de Abraão fazer, né, e gerar descendentes na terra de Canaã. E justamente, né, Deus, ele promete dar a terra de Canaã a descendência de Abraão, mesmo ele não tendo filhos. E logo em seguida, né, mostra que o seu pai, né, o Tera, pai de Abraão, ele sai de Ur para ir para a terra de Canaã e indica, né, que tudo isso mostra que o pai de Abraão, ele sabia que Abraão era um escolhido de Deus. E precisou que seu pai fosse embora, né, que seu pai morresse, para que Abraão deixasse a terra de Harã. E Deus conduziu, logo em seguida, né, Deus conduziu ele a Canaã. E o Deus verdadeiro, né, que criou os céus, a terra, ele apareceu para Abraão imediatamente, né, e logo em seguida Abraão ele edificou, né, e adorou, fez um altar para o Senhor. E Abraão, ele em nenhum momento ele questionou Deus sobre o fato de não ter filhos, né? Ele simplesmente ele creu, pois ele sabia que o Deus verdadeiro poderia cumprir uma grande promessas e coisas muito maiores. E no capítulo 14 de Gênesis fala sobre uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E nessa guerra, os 4 reis vitoriosos levam cativos Ló e a família dele. E Abraão, então, Abraão e que é o seu servo, né? Ele confiou a Deus, né, a ajuda, né, para poder ajudar Ló e a sua família. Logo em seguida, né, Abraão foi salvar o seu sobrinho, que era Ló. E ele simplesmente ele não tinha tantos soldados assim que pudessem ajudar Ló nessa questão. Mas ele tinha, né, que até fala, né, nós somos um pequenino rebanho, temos pouca força como a igreja em Filadélfia. Então, Abraão ele confiou, ele deu todos os soldados que ele tinha para poder ajudar, e é como a igreja em Filadélfia, né, que o irmão Pedro diz aqui. A igreja em Filadélfia, ela tem o Deus verdadeiro, né? Nós temos pouca força, né, como a igreja em Filadélfia. E o nosso coração, ele deve ser igual a Abraão. Nós devemos confiar a Deus e mesmo tendo poucos dentro de nós somos engajados, né? E é isso que o Senhor quer de nós, né? Ele quer pessoas engajadas para ouvir, né? E fazer o chamado do Senhor. E precisamos estar engajados para lutar por seu reino. Amém?